a moderna tripartição de poderes no Brasil e os conflitos da competência das atividades parlamentares. Vamos receber no palco da 24ª Marcha dos Vereadores, Rafael Targino Dias Góes. Muito boa tarde, muito boa tarde. É uma honra estar aqui, obrigado pelo anúncio. Uau, plateia bonita, que evento grandioso. É impossível chegar aqui e não pensar que... Fazer um pequeno preâmbulo aqui, sem querer fugir do tema. O nome de hoje dessa palestra aqui é A Mão de Deus, eu não tenho dúvida disso. Aos que me conhecem há muito pouco tempo, voltei de São Paulo, e a minha primeira palestra, aqui pela FECAM, aqui pela UVB, foram para 30 pessoas, lá em Carnaúbas. E ao longo de 1 ano e meio, pude estar em 3 estados e hoje estar aqui em Brasília palestrando para vocês. É uma grande honra e eu queria fazer esse registro aqui de forma inicial. Pessoal, a separação de poderes, o ativismo judicial, o que é isso? Vai ser mais uma palestra chata, macenta? Não, não. Vamos levar isso com a leveza, porque eu quero tratar de um tema de uma forma muito especial. Quando o Gilson me convidou para palestrar na 24ª Marcha dos Vereadores, eu me dediquei, junto ao meu escritório, para trazer um tema ainda não discutido no Brasil. Então, aqui, a gente vai tratar sobre a intervenção contínua do Judiciário no Poder Legislativo e trazer 2 propostas inovadoras para que isso surja como uma semente que ainda vai ser dialogada, vai ser levada para a dialética, vai ser exposta à discussão, à refutação e à concordância de acordo com as visões, para que no final a gente quebre, a gente rompa esse tão discutido excesso de intervenção do Judiciário, dos juízes, do STF, dos desembargadores na atuação parlamentar. Então vamos comigo conversar sobre isso? Vamos lá, pessoal. Do que eu estou falando? Opa! Vamos lá, do que eu estou falando? Eu estou falando da teoria de freios e contrapesos. Quem é marinheiro de primeira viagem, quem é vereador recentemente, deve estar falando o que é que ele está falando. Pessoal, há muito tempo, eu não vou entrar na seara filosófica, nem numa parte jurídica muito pesada, o objetivo não é esse. Mas existia um só poder, que concentrava todo o gerenciamento do poder público. E a história mostrou que isso é uma ruptura realmente da democracia, que isso realmente não funciona. Então, lá atrás, Aristóteles, John Locke e, por fim, Montesquieu geraram o que a gente chama de teoria de freios e contrapesos, a partir da tripartição de poder. Rafael, está ficando ainda pior sua explicação. Eu não estou entendendo nada. É o surgimento do poder executivo, judiciário e legislativo. Tá, até aí eu espero que tenham compreendido. Se não, a gente vai entrar um pouco mais e eu espero que vocês entendam. A palestra não é para explicar a vocês a existência, mas a inaplicabilidade no Brasil e o quanto isso está sendo prejudicial para vocês, vereadores, deputados, senadores, para nós que fazemos o parlamento brasileiro. Então, aqui no Brasil, ele foi recepcionado há muito tempo lá. 1889, a gente começou a receber a tripartição de poderes. Então, a gente tinha uma forma muito disposta o poder judiciário, o poder legislativo e o executivo. Isso se tornou ainda mais forte em 88, na Constituição. Então, até aí não tem discussão. Mas a aplicação disso. Será que alguém aqui já escutou ou já ficou chateado porque o STF interviu numa matéria que era do Congresso Nacional? Algum vereador ou deputado já se sentiu indignado porque um juiz ou desembargador deu uma decisão judicial que interviu na atividade que é legítima de vocês? Eu vejo com muito, não rancor, mas com muito negativismo a intervenção quando um vereador, um deputado, um senador que foi eleito pela vontade do povo, que ele sim sabe qual é a necessidade e a vontade, e essa vontade dele é substituída por uma decisão judicial. Então é disso que eu estou falando. O que eu estou falando, pessoal,
é muito simples. É que toda essa teoria que foi trazida para a Constituição, no papel, ela é linda. Mas hoje, a intervenção judicial, a partir do ativismo judicial, ela é muito forte e está extrapolando todas as barreiras possíveis. E é sobre isso que eu queria começar uma discussão aqui hoje, para que a gente não termine, mas que a gente comece essa discussão e traga duas formas de resolução que eu vou trazer daqui a pouco. O pragmatismo político brasileiro, ele impede. Eu duvido aqui um vereador não ter medo de uma decisão judicial que vai prejudicar o seu mandato, prejudicar o seu projeto de lei. E, em outro lado, quantos vereadores aqui não temem que a sua atuação judicial possa prejudicar o executivo e também fica à mercê do executivo? Então, o vereador, o deputado, tem de um lado a espada do prefeito ou do governador e do outro uma ribanceira imensa chamada judiciário, que pode colocar tudo a perder. E é sobre isso que a gente está tratando. No STF, a judicialização do poder legislativo não acontece de hoje. É há muito tempo. E isso tem formas e previsões legais. Sobre isso não há nenhum tipo de crítica. Ao contrário, o estudo que a gente está apresentando, inclusive, pessoal, todo esse estudo, a apresentação e o artigo acadêmico que a gente desenvolveu sobre essa tese vai ser disponibilizado na íntegra para vocês no final. Então, quem está tirando foto, é um prazer, tomara que eu saia também na foto, mas a apresentação vai estar disponível para vocês. Então, assim, o STF, ele tem que agir como guardião da Constituição. Esse é o dever dele. Então, sempre que a atividade parlamentar ou a atividade do Executivo infringir uma regra constitucional, é dever do STF agir. E agir com veemência. Tem os mecanismos legais. Mas esses mecanismos legais, nos últimos tempos, têm se transformado em ferramentas de minorias. Quantas vezes a gente vê aqui um projeto de lei que é aprovado no Estado, que é aprovado a nível nacional, e depois entra uma minoria com ação de declaração de inconstitucionalidade e simplesmente isso cai. Mas espera aí, ele simplesmente cai e toda a discussão que teve, a dialética legislativa, o poder parlamentar desenvolvendo suas atividades, nada disso valeu. Essa insegurança jurídica é uma das nossas maiores críticas. Eu vou passar aqui alguns slides, que a gente realmente vai ter um tempo um pouco menor, mas eu vou passar realmente para as funções, para os objetivos principais. Nos estudos, a gente encontrou duas grandes críticas à intervenção judicial no poder legislativo. E quais são as duas críticas? As duas maiores críticas são a partir de lacunas deixadas por nós no poder legislativo. A primeira delas, que eu acabei de mencionar, é quando a gente infringe alguma norma. Então, a gente fez algum projeto de lei, a gente aprovou o projeto de lei, ele até mesmo foi promulgado ou sancionado, e, ao final, ele foi derrubado pelo judiciário. A crítica não é a forma, porque ela é prevista legalmente, mas a falta de diálogo no momento de torná-la inconstitucional é que nos conduz à crítica. Rafael, e qual seria a primeira solução? Pessoal, no Brasil foi criado um mecanismo que se tornou muito forte a partir do Código de Processo Civil 2015, chamado amicus curiae. Todo mundo aqui sabe o que é amicus curiae, correto? Não? O que é amicus curiae? Amicus curiae é a intervenção processual de um terceiro que não faz parte da relação processual entre partes, mas que tem interesse no objeto. E, além do interesse, que também tem algum tipo de autoridade, algum tipo de intervenção que pode trazer algum benefício ao processo. Por exemplo, eu vou tratar de uma causa que vai falar sobre pessoas com deficiências ou necessidades excepcionais. Então, é legítimo trazer para o processo a oitiva, a manifestação das pessoas que conduzem entidades, classes e órgãos congêneres que tratam sobre esse tipo de matéria. Então, eles vêm para o processo e fazem, olha, a minha opinião aqui é essa. Essa mesma visão eu quero trazer para os processos de controle constitucional. Então, qual é a minha ideia? A minha primeira ideia que eu quero trazer aqui, e lembre-se que é uma ideia inaugural, é uma semente que está sendo jogada para que a gente,
em conjunto, a gente possa desenvolver a dialética realmente, desenvolver a parte jurídica para trazer a viabilidade, melhorar, criticá-la. Então, a ideia inicial é que em todas as ações que haja a discussão sobre a constitucionalidade, sobre a infração das normas constitucionais, a declaração da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade, ou em ADPFs, mandados de segurança e ações correlatas, o Congresso Nacional, a Câmara Municipal ou as Assembleias Legislativas sejam convocadas obrigatoriamente enquanto amicus curiae daquele processo. Afinal, eu não posso ter todo um processo democrático que vai me conduzir à construção de um projeto de lei que ali é a vontade popular. Afinal, quando um vereador vota, quando o vereador projeta, quando o vereador propõe, quando o deputado propõe ou vota uma matéria em qualquer instância, é o povo votando. E eu não posso substituir a vontade popular por uma caneta vazia da vontade do povo. Eu não posso que um juiz outorgado, que não está no dia a dia como vocês estão, substitua essa vontade. Ah, Rafael, mas a Constituição tem que ser protegida, concordo. Em matérias expressas, tem que ser protegida. Mas essa regra tem se tornado muito frágil no Brasil. Afinal, quem aqui já viu o próprio STF antagonizando os debates ou mudando o entendimento sobre constitucionalidade da mesma matéria? Isso é muito comum. Por quê? Porque nos dias de hoje, o arcabouço jurídico formado nas leis brasileiras permite qualquer tipo de entendimento. Então, a primeira solução é, em todos os processos em que haja discussão e revogação futura de matérias que foram aprovadas pelo Legislativo, a gente tem a intervenção do amicus curiae do poder parlamentar. É legítimo, é legal, já há um movimento nesse sentido no próprio STF. Então, fica como o primeiro projeto de lei, que inclusive vai ser minutado e proposto para os senadores apresentarem. O segundo, pessoal, qual é a segunda forma? A segunda forma de muita discussão, e aqui, claro, que eu não estou trazendo todos os casos de intervenção do judiciário. Não é isso. É impossível passar aqui o dia falando de quantas formas Alexandre de Moraes tem rompido a Constituição Federal a partir de seus processos. Eu não vou trazer essa discussão em pauta. Mas uma das outras formas que é mais normal, que é mais comum, que faz parte do dia a dia, são as lacunas legislativas. Então, matérias que ainda não estão dispostas em letra de lei, mas que precisam ter um julgamento. Rafael, e qual é a solução? Hoje, a Constituição já prevê no seu artigo 103 da Constituição, que quando há esse tipo de discussão no âmbito judicial, ele já é apresentado para o Congresso Nacional se manifestar dentro do procedimento, não do processo. E isso gera coisas horríveis, pessoal. Por exemplo, recentemente, vocês viram que foi estabelecido a quantidade de maconha que não seria crime, seria porte. Isso não foi discutido no Congresso. Isso não foi balizado pelas pessoas que sabem a realidade da favela. Isso não foi discutido pelas pessoas que sabem a realidade das comunidades, que sabem, em contraponto, das famílias que têm filhos drogados, mas sim por pessoas que, com toga, sentem-se no direito de legislar. Isso é um processo legislativo no âmbito judiciário, sem nenhuma legitimidade do voto popular. Rafael, qual é a sua proposta? É a segunda proposta que eu trago para vocês, vereadores. E vereadoras, claro. É que, sempre que houver esse tipo de julgamento e esse tipo de matéria no âmbito judicial, a gente possa... Fiz bobagem, tá? Passei demais. Desculpem. Que a gente possa... Vocês vão dar um jeito, né? Eu sei que vocês vão dar. Que vocês aqui... Então, sempre que houver julgamento sobre lacunas legislativas, o julgamento só tem a validade de 180 dias, por mais 180 dias prorrogáveis. E nesse período seria o tempo hábil para que o poder legislativo fosse capaz de desenvolver a dialética parlamentar, a democracia fosse pautada, para que a ideia vinda do povo,
por vocês, substituíssem a matéria que foi votada em âmbito judicial. Essa matéria pode aparecer muito longe da realidade, mas, como disse, uma perspectiva já existe a partir de um procedimento que é tomado em âmbito interinstitucional. Então, Congresso e STF, eles já se comunicam que haverá esse tipo de matéria, mas ele para por aí. Então, sempre que houver esse tipo de julgamento, o judiciário vai fazer: Congresso, eu vou julgar isso. Depois do meu julgamento, você vai ter 6 meses para entrar com regime de urgência, para fazer discussão exígua e depois aprovar. E aí a aprovação vai por fim aos efeitos judiciais daquela decisão que foi tomada. Eu entendo que esses 2 pequenos passos, eu estou sendo aqui bem pragmático por causa do nosso tempo, já começam a resolver um pouco mais. Rafael, mas será que isso é interessante? E aí a minha crítica que eu vou fazer, talvez nem todos vão saber receber esse próximo comentário, mas ele é necessário. Muitas vezes me dá arrepio quando eu vejo a intervenção judicial sobre políticos serem recebidos com salva de palma só porque o atingido é o seu adversário. A gente viu no passado muito recente todo um processo cheio de provas, indícios, cheio de elementos condenatórios ser anulado porque a sede da condenação foi maior do que o respeito ao devido processo legal. E naquele tempo, apenas porque um resultado futuro foi antecipado, já houve a comemoração. O problema é que essa ruptura institucional, essa ruptura, essa agressividade do judiciário pode acontecer contra a gente, como está acontecendo de novo. E vai acontecer muito mais. Eu não sou bolsonarista, eu não sou petista, realmente, na nossa advocacia, graças a Deus, a gente consegue conciliar a defesa dos interesses dos clientes sem entrar no âmbito político. Mas hoje, a discussão sobre o perdão judicial, a anistia judicial, ela se tornou muito mais política do que jurídica. E quando eu falo isso, não estou falando de política no povo, eu estou falando de política no judicial. Afinal, por que o STF teria que se manifestar previamente ou mesmo intervir nesse processo que é legítimo e próprio do Poder Legislativo? Não só já antecipando o seu julgamento, caso acontecesse um resultado, mas também pressionando o Poder Executivo e o Poder Legislativo, por meio do seu presidente, para que ele consiga conquistar o seu objetivo. Mas que objetivo? O judiciário tem que ser imparcial. O judiciário não pode ser uma mola que vai ser usada de acordo com a necessidade e interesse de quem está no poder, não. O judiciário tem que ser o guardião da Constituição, guardião da lei, mas ser isento, ser imparcial. É essa a busca. Eu não estou criticando o excesso de judicialização. Luiz Roberto Barroso, que hoje é ministro, em 2 obras que a gente cita no nosso projeto, ele é muito feliz quando ele fala: o problema não é a judicialização, é o ativismo político. É a crítica que a gente faz. Se eu for atingido por alguém aqui, eu vou ser a vítima. Aí você imagina aí, eu sou a vítima e eu começo a investigação, eu conduzo a investigação, eu recebo a investigação e eu julgo a investigação. Onde é que está a imparcialidade disso? Isso é a ruptura integral de tudo que a gente já entendeu até hoje, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, e tantos outros princípios que fundamentam ou fundamentavam o nosso judiciário. O problema é que isso tudo está passando. A forma da crítica que o legislativo tem feito e a defesa tem perdido o sentido e principalmente perdido o efeito. A gente tem que se unir e pensar que o legislativo é o poder mais importante, porque é aquele que, apesar de tal qual o judiciário, tal qual o executivo, vir do povo, mas ninguém representa tão o povo quanto um vereador. Ninguém sabe a dor do povo como um deputado. Ninguém sabe o sofrimento como um senador, não, mas um vereador mais uma vez, porque merece. E isso não pode ser substituído por um juiz. E isso não pode ser substituído por um juiz. E não vale a pena ser agressivo. A gente tem que fomentar pautas como essa. Pautas que eu vou entender qual é o problema, o que é que eu preciso fazer e qual é a solução. E quando eu trouxer a solução,
A gente tem que segurar um na mão do outro, independente de ideologia política. E o legislativo está junto. E quando eu digo legislativo, são vocês, vereadores, pressionando o seu deputado, pressionando o seu senador, pressionando o governo, sendo contra os processos judiciais de forma institucional. Não adianta eu ir para a rede social e falar um ministro tal, com cabelo ou sem cabelo, é isso ou aquilo. Não adianta. Eles têm que ser respeitados. Mas a forma que eles têm que ser encarados é dentro das 4 linhas, no Estado Democrático e Direito. Então, são essas e outras distorções que a gente tem que lutar. O meu tempo acabou, pessoal. Eu vou fazer uma breve finalização, se me permitem mais 1 minuto. E esse é o papel fundamental de uma marcha de vereadores. Eu sinto muito quando alguns vereadores vêm para uma marcha como essa. Uma marcha rica, grande, cujos esforços resultaram num resultado imenso, incrível. E vem para aqui para passear, com todo o respeito a quem está passeando. Mas esse é o momento de vocês conversarem, entenderem qual é o seu problema na cidade. O que é que você está enfrentando? Porque será que o problema que um vereador passa lá no Mato Grosso do Sul é igual ao do Rio Grande do Norte, que é igual ao do Amapá, que é igual e assim por diante? Vocês precisam se comunicar e se unirem em pautas unificadas. Lá no Rio Grande do Norte tem uma menina muito danada chamada Arineide Sá. Ela foi presidente da FECAM e ela é uma apaixonada pelo movimento legislativo. E eu aprendi muito com ela nisso. E aprendi que são esses movimentos, como a Marcha dos Vereadores, a UVB de cada estado, a FECAM de cada estado, que entrega para vocês o mecanismo necessário para vocês se defenderem. Vocês não sabem a agonia que é um presidente de Câmara, sozinho, anos depois de ter saído do seu cargo, enfrentar um Tribunal de Contas agressivo, hostil e injusto. Vocês não sabem como é ruim. Muitas vezes, um presidente de Câmara ou um vereador, sozinho, sem muita estrutura, sem muita gente por trás, tem que enfrentar processos judiciais por erros de terceiros. Porque eu confiei no meu contador, porque eu confiei no meu advogado. E isso se passa porque falta nossa união. É por isso que eu queria finalizar a palestra de hoje, pessoal. Eu sei que aqui tem muito para ser discutido ainda, mas eu queria finalizar pedindo, se unam, valorizem movimentos de união, valorizem movimentos de institucionalidade, de federações de câmaras municipais, participem. Você que não dá valor, comece a dar valor, porque é a partir deles que vamos trazer segurança, união e, principalmente, lutas conjuntas para a gente alcançar objetivos. Pessoal, muito, muito obrigado pelo tempo. A todos que queiram receber o material, ele está no linkzinho aqui embaixo, é meu Instagram, @rafael.tagino, Rafael com PH, então R-A-P-H-A-L, Rafael.tagino. Vai ter lá um link, Linktree, vai ter todo o trabalho que foi feito, o artigo científico que foi produzido em cima disso, e essa apresentação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vai ser uma honra trocar ideia com vocês. Eu adoro falar com vereadores, entender a dor e ajudar no que eu posso. Muito obrigado, fico à disposição de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Rafael Targino. Convido a Angineri, vereadora de Aurora, Pará, para fazer a entrega do certificado de uma lembrança de participação em nosso evento. Muito obrigado a todos os vereadores também que compuseram o palco nessa explanação. Presidente Tancredo Neves, Bahia, presente aí, muito obrigado. Câmara Municipal de Governador Dix, é isso? É isso, Rosado, Rio Grande do Norte. Vereadores da cidade de Bom Princípio, Rio Grande do Sul, Terra do Moranguinho, presente no evento. Também quem mais aqui? Câmara de Arambaré, Rio Grande do Sul. Cris, presidente da Câmara. Câmara de Vereadores de Saldanha Marinho, Rio Grande do Sul. Saudar também vereadores do Tocantins aí. Xambicá, é isso? Xambioá.